Olá, hoje nós estamos aqui, primeiro podcast da professora Mariene, juntamente com os administrativos. Nós estamos tendo a honra de bater um papo aqui hoje com o Ismael e o Diego, representando os administrativos da Prefeitura Municipal de Ipatinga. E hoje a gente está vendo a luta de vocês, nós vamos bater um papo para que as pessoas conheçam aqui o que realmente vocês fazem, a importância de vocês aí no contexto da Prefeitura Municipal de Ipatinga, muito além de ser servidores, o quanto vocês representam para o nosso município, né, Ismael? E aí eu queria hoje, Diego, que vocês falassem um pouco a respeito do que é o administrativo, quais são as categorias de vocês, quais são as classes, o que vocês pretendem, né? Então, assim, fala um pouquinho o que é ser administrativo pra gente. Obrigado mais uma vez, né, por nos convidar, por estar ao nosso lado nessa luta, por estar acompanhando cada passo que nós temos dado em nossa luta, no sentido de caminharmos para uma solução da situação dos administrativos da Prefeitura de Ipatinga. Bom, a nossa luta, o que nós estamos buscando é o que nós chamamos, o que recebe um termo de isonomia. A isonomia salarial, ela basicamente é o que? Se nós temos vários cargos distintos, desempenhando as mesmas funções dentro de uma administração ou dentro, no nosso caso, dentro da Prefeitura de Ipatinga, a legislação ela preconiza que você não pode ter cargos distintos fazendo a mesma coisa, recebendo salários distintos. E é isso que nós estamos buscando. E quais seriam esses cargos? Hoje nós temos na Prefeitura Municipal de Ipatinga, nós estamos falando especificamente da área administrativa. Sim, né? isso. Nós temos 4 cargos que desempenham essas funções administrativas, e esses 4 cargos, e aí a gente não está incluindo os administradores, que exigem formação... Seriam os auxiliares. que não exige formação superior, né? Mas nós temos o auxiliar de administração, o agente de administração, o oficial de administração e o assistente técnico administrativo. Esses são os 4 cargos que desempenham basicamente as mesmas funções hoje dentro da Prefeitura de Ipatinga, com salários diferentes. E realmente aí precisa de um respeito. Na verdade, vocês não estão nem pedindo os administrativos da PMI reajuste salarial. Está pedindo uma questão de justiça, né? De respeitar a lei, uma questão de a necessidade de ter uma isonomia, porque vocês, pelo que eu vejo, vocês têm cargos diferentes, fazendo a mesma coisa. E eu queria saber, vocês ficam só em um setor, vários setores? Fala para a população aqui que eles querem conhecer vocês melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende, né, de qual horário que a pessoa vai acompanhar nosso vídeo, nosso podcast. Obrigado de novo por o espaço que está dando e por estar defendendo tanto a nossa bandeira dos administrativos, vereadora Mariene. E você perguntou sobre os administrativos, onde eles se encontram na prefeitura. É isso que eu tento enfatizar bastante com a categoria, nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos encontros, que nós somos uma categoria dentro da prefeitura especial. Especial no sentido que estamos em todos os setores. Não estou desmerecendo, cada categoria tem sua peculiaridade. Os professores estão nas escolas, o médico, o enfermeiro está nos hospitais, na área de saúde, na unidade de saúde, na UPA. Os administrativos não, eles estão em todas as áreas. Tem administrativo na área de saúde, na área de educação, na área de obras, na área administrativa. Então, é uma categoria muito diversificada. Então, te falar onde estão os administrativos, em todo lugar. E aí, Diego, eu vejo como vocês estão em todos os setores, aí a prefeitura deveria ter ainda mais, o executivo um olhar especial, porque eu vejo, quando eu chego no posto de saúde, eu sou atendida por algum oficial, algum auxiliar, agente que está lá, né? E aí eu fico pensando, eu chego na educação, tem alguém lá para nos receber, sabe? Alguém de vocês. Então, qualquer lugar que você for, os administrativos realmente estão presentes. E isso é um diferencial de vocês e que precisa de um reconhecimento, né? E esse impacto agora, assim, quando vocês falam dessa isonomia, esse impacto que pode trazer na folha de pagamento da prefeitura, de acordo com que vocês já têm conhecimento e já fizeram análise,
é um impacto que o orçamento de mais de 1 bilhão que a prefeitura tem hoje, ele seria um impacto que traria prejuízos, não teria condições de pagar? Qual seria esse impacto? Eu vou deixar o Ismael aprofundar nessa pergunta, porque ele, inclusive, ele fez o estudo sobre esse tema, sobre esse aspecto para apresentar na audiência pública, que inclusive não teve nenhum representante do governo para a gente tentar construir uma solução para esse impasse. Mas eu queria... eu vou dar a oportunidade para ele falar, que ele vai ter mais informações para discutir sobre. Em relação a esse impacto, porque toda vez que nós vamos falar de salário, de despesas, de alguma forma, sempre nós vamos esbarrar naquela questão. Vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro? Vai ter orçamento? Nós temos finanças suficientes? E quando nós estamos tratando especificamente do caso dos administrativos, nós vemos que o orçamento que o município de Ipatinga tem hoje, ele não só dá, como vai sobrar muito para pagar essa despesa. E eu gosto sempre de salientar que quando você investe no servidor municipal, quando você investe no seu funcionário, seja na empresa... Na valorização desse servidor. Você não está criando uma despesa. Na verdade, você está investindo no seu próprio negócio. E no caso da Prefeitura de Ipatinga, que basicamente o que ela oferta para os munícipes é o serviço. Se a gente for observar, a Prefeitura de Ipatinga, ela, na verdade, o Executivo de uma forma geral, se a gente pegar a sua finalidade, basicamente é serviço, é uma prestação de serviço, seja serviço na área de saúde, seja serviço na área da educação, Isso. seja na área de assistência, é serviço. Quem vai ser beneficiado no final é o munícipe que está em casa, é o munícipe que vai até um equipamento público e ele vai ser bem atendido, ele vai ser bem recepcionado. É uma empresa pública, né? Basicamente, é como uma empresa. Então, quando nós temos servidores, trabalhadores bem remunerados, ou seja, ele está recebendo justamente por aquilo que ele está ofertando, por aquilo que ele está desempenhando. Isso vai refletir de forma geral na eficiência. Em relação ao impacto, o que nós vemos é que o município de Ipatinga tem condições de pagar. E um exemplo claro é que recentemente nós passamos por uma campanha salarial e o município, ele para fazer o reajuste salarial, ele teve que fazer todos os cálculos de orçamento, de qual que era a projeção da receita, qual que era a projeção da despesa, impacto que a gente já tinha feito antes e que quando nós comparamos o impacto que tínhamos feito com o impacto do município, foram basicamente a mesma coisa. E aí vocês puderam comprovar, tanto da parte de vocês quanto do executivo, que o impacto era o mesmo e que teria condições. Exatamente. Será que é por isso que eles não vieram na nossa audiência pública? Talvez não teria argumento nesse sentido. Que seria uma discussão mais ampla, né? Mariane, porque a gente vem tendo, né, bastante dificuldade em relação ao governo de dialogar sobre esse tema. Não que não teve algumas reuniões, mas se for pegar um recorte do tempo que a gente está lutando por isso, a gente vê que a dificuldade é enorme. E nas poucas reuniões ou aberturas que tivemos para discutir, sempre esse tema, esse argumento foi levantado pelo governo, a parte financeira, a parte orçamentária. Então a gente se preocupou em fazer um estudo autônomo, né, independente, e aí e a gente fica meio inseguro, porque a gente não está lá dentro, né, não tem... Então a gente usou o que estava disponível no portal de transparência, nos relatórios que o próprio governo tem que encaminhar para os órgãos superiores. E quando, igual o Ismael citou, quando o governo mandou o comprovante do estudo para a proposta salário 2023, eles viram que a gente percebeu que o nosso levantamento estava preciso, estava exato. Então, as informações que a gente levava para as reuniões, elas estavam coerentes. Coerentes, eram informações reais, verídicas. Não era uma coisa que está criando da cabeça, falando, olha, você tem condições de pagar e nós criamos aqui uma tabela para você pagar. Não, é algo real e com dados. E isso é muito bom esclarecer para a população, que tanto a planilha de vocês quanto a planilha do governo era a mesma. E aí a gente vê aí o governo falar e o executivo, ele bate o tempo todo falando que se trazer a isonomia,
enfim, ele vai ter que fazer para todos os funcionários, que isso é real? Vocês acham que o fato dele reconhecer o trabalho de vocês, de ver o que vocês estão realizando e não ter um impacto que vai causar danos, né, para o município, pro município? E aí eu vejo uma argumentação dele querendo colocar as outras categorias dos servidores públicos, né, contra vocês, como se vocês estivessem querendo privilégios, né? O que vocês me falam disso aí, gente? Bom, é lamentável que tenhamos esse tipo de fala, porque às vezes para quem está ouvindo, realmente vai parecer que, não, eles estão querendo privilégio. Na verdade, nós não queremos nenhum privilégio, porque nós não queremos nada mais do que o justo retorno por aquilo que nós estamos desempenhando, pelas funções que nós estamos desempenhando ao longo de muitos anos. O que nós temos hoje dentro do município é que a percepção que nós temos, né, é que a prefeitura ela optou por, quando ela fez os concursos públicos, por ofertar os cargos com salários um pouco mais baixo. Aqui da demanda. Isso, os salários como, por exemplo, o agente de administração, o oficial de administração, e não ofertou mais o de assistente técnico administrativo. Que tem um salário melhor. Só que quando esse servidor que fez o concurso para agente, para oficial, quando ele chegou dentro do município, dentro da prefeitura, para desempenhar suas funções, o que ele encontrou foi uma realidade diferente, porque ele foi, ao longo do tempo, encaminhado e foi recebendo e acabou trazendo para junto dele funções que não era do oficial, que não era do agente de administração, mas sim do assistente técnico, porque a prefeitura viu um benefício financeiro para ela, que era o quê? Vou contratar o agente, vou contratar o oficial e vou colocar ele para desempenhar as funções do assistente, porque realmente, se a gente fosse pensar numa visão de empresa em que a gente quer talvez ter lucro, isso seria muito interessante, porque eu vou aumentar meu lucro investindo cada vez menos em termos de salário, mas isso não é o caso da prefeitura. Aí ela desvaloriza o seu trabalho, ou seja, vocês vão ficar num salário menor, desempenhando a função daquele que está recebendo mais. Exatamente. Ou seja, ela dá um jeito de pensar somente no executivo e esquece da valorização do trabalho que é desempenhado por vocês. Só vou te dar um dado para reforçar essa informação do Smiley, que tanto é real, conforme os dados abertos que está disponível no site da prefeitura, você encontra todo mês, eles atualizam. A prefeitura tem atualmente, se eu não tiver, eu tô falando de cabeça, mas é bem preciso, bem próximo disso, se eu estiver errado, 106 assistentes técnicos administrativos. Teve, né? Desses 106, 104 estão aposentados, recebem complementação, e 2 ainda estão na ativa. Eu te pergunto, o serviço técnico que esses 106 executava, acabou? Quem que está suprindo essa demanda? Isso sustenta a afirmação do Smiley. Quem está suprindo essa demanda são os agentes oficiais, porque o serviço técnico administrativo na prefeitura não acabou. Exato. Que acabou, que os servidores que executavam aposentou, que tinha função compatível, mas a demanda continua. Mas aí eu observo estrategicamente que eles estão mais preocupados com o lucro do que realmente com o servidor e ofertar um trabalho de qualidade para os usuários, para os munícipes de Ipatinga. E aí o que eu percebo, Diego? Que eles querem acabar com esse eu penso que já que deixaram 104 aposentar, só tem 2. Certo? E a tendência é fazer A tendência é acabar com o cargo de assistente técnico e extinguir e ficar com o nível de oficial, estrategicamente, né? Então aí a gente observa as estratégias de desvalorização do servidor, porque em campanha a gente viu o executivo falando o tempo todo, né? Nós temos vídeos gravados falando sobre a valorização. Então, hoje a gente vê ele na contramão do sistema, exatamente, com vocês fazendo um trabalho de excelência e não sendo atendidos de forma respeitosa e com a dignidade que merecem. Inclusive,
quando se fala do salário de vocês dentro da rede, as pessoas falam, não é mentira, porque na verdade vocês fazem um trabalho incrível de atendimento em todos os espaços da prefeitura e não tem o reconhecimento. E é um salário de 1.400 e pouco, porque hoje vocês tiveram aí um aumento de 6%, que não nem acompanha o aumento da inflação. Então, nós, hoje, a luta de vocês ela é muito mais do que legítima. É um caso de justiça social e de respeito pelo que vocês realmente desempenham. Eu não poderia fechar os olhos para vocês. E eu espero que as pessoas que estejam acompanhando, vendo aqui o nosso podcast, possam compreender o que realmente vocês estão buscando, que não é privilégio em função de outras categorias dentro da prefeitura. É uma luta legítima, responsável, com dados. E eu vi que o impacto, inclusive, de vocês deu menos de 1%, é isso mesmo? Exatamente, deu menos de 1%. E isso já considerando, porque quando nós fizemos o impacto, ainda não tinha tido o reajuste salarial, né? A gente já tinha considerado o reajuste salarial com base no que a gente já tinha de informação, porque já tinha sido votado na Assembleia junto aos servidores, então nós já sabíamos qual era o percentual que seria dado de reajuste naquele momento, e nós projetamos em cima desses dados, e nós vemos hoje que o município ele tem, vamos dizer, muita gordura para ser queimada nesse sentido, porque o município ele tem um limite legal de até 54% de gasto daquilo que ele arrecada. 54% ele pode gastar com servidores e com a folha de pagamento, para ser mais preciso, para pagar os servidores e todas as obrigações patronais. E hoje a projeção está sendo de que esse gasto ele chegaria em torno de 47% considerando todos esses gastos, gastos com pessoal, reajuste, e que se concedesse para nós, se ele atender o pedido de vocês, que vai ter um impacto menos de 1%, na folha, e ainda assim ele vai estar abaixo do limite da responsabilidade. Da responsabilidade fiscal, muito abaixo, porque são 3 limites. O limite legal, o teto é 54, quando o município sofre algum tipo de sanção. E o limite, antes desses limites, há outros limites legais, só que nem no primeiro limite, que seria 90% dos 54, que seria o 48 e pouquinho, nem nesses 48 o município vai chegar, mesmo se ele falar, não, a partir de amanhã nós vamos atender a demanda dos administrativos, porque ela é uma demanda justa, então nós vamos conceder. Se concedesse, ainda assim nós não extrapolaria o limite de responsabilidade fiscal. Então isso depende muito hoje, eu vejo que depende de uma vontade política. Agora, eu fico pensando o seguinte, porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades, sabe, Diego e Ismael? Vai que ele pensa numa estratégia de falar o seguinte, olha, vocês tem alguns dos administrativos que estão atendendo, o outro faz planilhas, enfim, faz funções que ele possa considerar que tem um limite de responsabilidade maior ou menor. Vocês acham que isso seria uma justificativa para falar com vocês que mesmo ele fazendo a isonomia, o problema iria perpetuar, no sentido de que vocês estariam com responsabilidade uma maior que a outra em setores diferentes? Porque a gente tem que pensar nessas possibilidades. O que vocês acham se caso vier algum tipo de estratégia política nesse sentido aí, com esse tipo de argumentação, que para mim seria argumentação mesmo só estratégica para conseguir impedir o avanço de uma negociação tão lícita e humana, de humanização do trabalho de vocês? Bom, eu acredito que esse tipo de justificativo ele não tem como prosperar, não tem como ele... a gente não ver que ele tenha um fundamento muito profundo, visto que a maioria dos administrativos da Prefeitura de Ipatinga, a grande maioria, está dentro do prédio da Prefeitura, está dentro da sede, a grande maioria. E mesmo aqueles que não estão, eles estão em muitos setores estratégicos para a administração,
e eles desempenham atividades, muitas vezes, até superior que a do próprio assistente técnico. Mas nós não vamos nem entrar nessa seara no momento, porque a nossa luta é justamente nesse nível específico. Mas falar que, mas lá em tal lugar tem um administrativo que ele não desempenha as funções técnicas. Olha, se a gente fizer um levantamento, se tiver um ou outro, vai ser a grande minoria. Porque a grande maioria, ela está exatamente desempenhando essas funções. Se você for dentro do prédio, seja nos diversos setores, só para a gente ter ideia, para a gente ter ideia de quantos setores nós temos só de grosso modo aqui. Se a gente for pensar na Fazenda, Departamento de Contabilidade, Departamento de Receita, Departamento de Tesouro, se a gente for para a administração, dentro da licitação, dentro do Departamento de Suprimentos ali, todos eles desempenham funções. Se você chegar hoje dentro de departamentos técnicos, de seções técnicas, que desempenham funções técnicas, você vai ver que a grande maioria que está lá hoje é administrativo. Você vai ver que a Prefeitura de Ipatinga, ela tem uma quantidade mínima de administradores de curso superior. Isso. Contadores são uma parcela muito pequena. Se você for lá no departamento de tesouro, você vai ver que é os administrativos que fazem os pagamentos de quase todos os fornecedores da Prefeitura de Ipatinga. Nós estamos falando aqui de administrativos que entram nas contas da Prefeitura, que fazem o pagamento de todos os fornecedores. Se você me disser que esses administrativos que têm tanta competência, aí a gente está falando, tem tanta competência para lidar com as finanças do município, se esse administrativo não está desempenhando funções técnicas, quem está desempenhando uma função técnica? Na verdade, Ismael, aqui você respondeu muito bem à altura, e aí a gente vê que isso aí seria uma argumentação caída por terra de quem não tem argumento para tentar impedir uma negociação que é uma negociação, eu volto a dizer, justa, legítima, né? Então, na verdade, essa argumentação, ela seria mais uma argumentação de politicagem. Exatamente. E de desvalorização do servidor. Não, e outra coisa, se for olhar, eu entrei na prefeitura em 2008. Desde 2008 a 2023, nós estamos falando de 15 anos, né, mais ou menos. Os administrativos nunca teve nenhuma vantagem ou algum reconhecimento ou alguma valorização específica da categoria. E ao longo desse recorte de tempo, a gente viu acontecer, eu não discrimino, eu acho que todas as categorias têm suas peculiaridades, já disse no começo do podcast, e tem que lutar, mas os administrativos especificamente nunca teve um avanço nesse sentido, sabe, de nada, de melhorar alguma coisa, de consertar alguma coisa que está errado. Então, essa luta... Ela é histórica. Ela já é antiga. E a gente vem tentando, a gente nunca quis o atrito com o governo, até porque a gente sabe que esse problema não foi criado para o governo atual, esse problema, igual foi dito, foi criado, já vem de muito tempo, mas está na mão dele atualmente resolver. Então é com ele que vai ter que decidir. Exatamente, e a gente está disposto a construir uma solução. Só que a gente vem percebendo, notando uma certa dificuldade. Quando a gente vê um argumento, uma possibilidade de um argumento desse, de tem administrativo com responsabilidade diferente, aonde que não tem... Nós estamos falando de uma realidade. Olha quantos funcionários tem na prefeitura, quantos setores, quantos serviços diferentes. Não tem como você botar na balança. Obviamente, qualquer empresa grande vai ter servidores com a mesma função. Um vai ter uma responsabilidade maior, o outro vai ter uma responsabilidade menor. Um vai estressar, vai cansar mais mentalmente, o outro vai cansar. Exato. Então, isso, para a gente, no meu entender, aos meus olhos, são argumentos sem fundamento, sabe? Sem sustentação. Parece que é para desanimar, ou então colocar a população para não apoiar, os municípios não apoiar a pauta dos administrativos, até as outras categorias. E aí a gente fica preocupada, né? Porque, independente de ser esse o governo, não, mas a gente está falando desse porque, igual você disse, está nas mãos dele nesse momento. Mas a gente observa o seguinte, que é muitas palavras bonitas de valorização do servidor e não são efetivas as ações, né? A gente vê as palavras ficam soltas e quando vem e ocupa o cargo mesmo, esquecem daquilo que havia sido prometido ou o compromisso que fez com o servidor. E aí a gente vê mais uma vez caindo no descrédito
na desconfiança das pessoas que a gente vai colocar lá para estar sendo gestor de um orçamento tão grande como o município de Ipatinga tem, com essa desvalorização do servidor. E hoje vocês são mais ou menos quantos, assim, no município? São, ao todo, os administrativos, as 4 funções que foram citadas, somam-se 740 administrativos. Desses, tem uns 580, eu estou falando de cabeça, sabe? Mas é tudo próximo desses números. 580 nativos, o resto já está aposentado. Nossa, é um número bem considerável e a gente vê que é um número com a expressividade grande dentro do município. Nós estamos falando de 740 pessoas, mas que tem família, que tem gente que depende daquela renda, que tem filho para pagar a escola. Então, tipo assim, nós estamos falando de um contingente, isso aí é um reflexo direto, mas onde respinga diretamente é um contingente muito maior. E aí a gente vê que, como você disse, não é um administrativo, é uma família, cada família sendo representada e que a grande maioria, às vezes, até arrimo de família com esse salário. E aí a gente pergunta, com um salário de R$ 1.400, qual pessoa vai conseguir ter uma vida digna? Será que vai conseguir pagar o aluguel, fazer as compras, manter a família? Então, é muito bom quando a gente tem gestor que se coloca no lugar do outro, né? E quando você é sensível à causa do outro, você é capaz de reparar erros e injustiças que foram cometidos ao longo da história com a categoria. E o de vocês é exatamente isso, é reparar esse erro. Não importa quanto tempo, importa que hoje tem um executivo que tem a oportunidade, que é jovem como vocês, sabe? Condição, e é novo, o cara é novo. Gente... Condição, estou falando de condição financeira. Isso. A empresa, no caso, a prefeitura tem condição financeira e ele está com o negócio na mão. E se fosse comigo jovem, eu ia pensar, gente, eu sou jovem, eu sei o tanto que nós ralamos. E vocês é uma categoria diferenciada. Numerosa. E eu ia pensar o seguinte, isso aqui vai quebrar a prefeitura? Não, mas eu vou dar condições de estar uma dignidade de vida melhor para todas essas famílias. Para isso que realmente a gente coloca as pessoas para ser gestor. E aí a gente fica indignado, né, Ismael? Porque aí a gente vê, poxa, há um executivo jovem, né? Eu penso que ia ter uma cabeça aberta pensando aqui. Sentido, né? Exatamente. E nós não vemos isso. A gente vê um executivo bem engessado, muito fechado e de pouco diálogo mesmo com categoria, às vezes até com a própria Câmara mesmo. Exatamente. Né? A gente lamenta muito que seja que tenha acontecido dessa forma, porque a nossa expectativa era que a nossa luta fosse respeitada, né? Reconhecida. Seja, que a gente tivesse um pouco mais de diálogo com o executivo e não estamos tendo. Diego falou, inclusive, da questão de tem condições financeiras. Quando a gente fala de condições financeiras, porque se a gente for pensar sempre, a gente vai falar, mas tem condições, tem dinheiro, não tem dinheiro. E, na verdade, nós estamos vivendo um momento no nosso município que ele é muito peculiar. Muito peculiar, porque se a gente voltar um pouquinho no tempo e observar, até por causa da pandemia e tudo isso que antecedeu ao momento que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ver que o município ele sempre estimava uma arrecadação X e arrecadava Y, arrecadava menos. A estimativa de arrecadação era sempre menor do que a que era concretizada quando você chegava lá no final do ano, que você ia fazer a apuração de todas as receitas, você via que o município ele tinha arrecadado menos do que você havia estimado. Mas isso era comum dentro da administração pública, só que nos últimos anos, se não me falha a memória, nos últimos 3 anos, isso aconteceu justamente o contrário. O município ele ele fez uma estimativa e arrecadou mais, justamente indo de encontro com o que
a gente já tinha ao que era comum, que é exatamente o que era comum, que era de estimar mais e arrecadar menos, e agora o município está fazendo uma estimativa e arrecadando mais. E nós estamos falando aqui de extrapolar 10 milhões, a se extrapolar na casa de milhões. A gente não está falando aqui de apenas alguns milhares de reais, nós estamos falando de milhões, né? E para este ano, a expectativa é de que a arrecadação seja ainda maior do que a do ano anterior. Ano passado a gente já teve uma arrecadação recorde, nós ultrapassamos 1 bilhão de reais de arrecadação. A gente às vezes fala 1 bilhão, a gente vive hoje num momento político, a gente ouve falar tanto em bilhões que a gente pensa que a gente acaba banalizando esse número, porque às vezes até foge da nossa realidade, né? E eu gosto de pensar e eu gosto de dar uma explicação em relação à diferença de 1 milhão para 1 bilhão, se a gente trazer isso para uma questão de tempo. Se a gente for pensar em 1 milhão de segundos, 1 milhão de segundos vai dar pouco mais de 13 dias. 1 milhão de segundos. E quando nós vamos falar de 1 bilhão de segundos, nós vamos ver que 1 bilhão é mais de 32 anos. Gente, viu a diferença? Isso é muito... Esse exemplo que você deu diz tudo, Ismael. É muito grande quando a gente pensa, né? Porque 1 milhão de reais para uma pessoa simples, que tem uma vida modesta, fala assim, não, 1 milhão de reais é muito dinheiro. Mas nós estamos falando de um município que arrecadou o ano passado 1 bilhão e 72 milhões, se não me falha mesmo. A corrente líquida é 1 bilhão e 77 milhões. 77 milhões. Então, quando a gente vê, se a gente falando, se eu fosse trazer para milhões e para reais, para trazer para uma coisa que para mim está palpável, em tempo seria, 1 milhão seria apenas alguns dias e 1 bilhão seria dezenas de anos. E a gente está falando que a expectativa agora é de 1 bilhão e 600 milhões. Se a gente for projetar isso aí, vai dar mais de 50 anos nessa escala. Exato. Então é muito dinheiro. Eu acredito que o Ismael está batendo essa tecla, mas não é querendo justificar o que ganhou mais, então tem que resolver as administrações. Tem que justificar que assim, tem condição de resolver ou construir uma solução para os administrativos que vem ao longo dos anos sendo injustiçado. Injustiçado como? Entregando o serviço técnico e não recebendo como técnico. Você enfatizou muito o salário inicial de 1.400 e pouco. Essas 4 funções têm o mesmo salário... Mentira. Essas 3 funções têm o mesmo salário inicial. O auxiliar de administração, o agente de administração e o oficial de administração recebe 1.400 salário inicial. O assistente técnico já supera um pouco, ainda está na casa dos 2.000. Então, tipo assim, parece pouco, mas para quem no final do mês isso faz diferença. Isso nós estamos falando de salário inicial. Ao longo dos anos, conforme for passando os anos e tendo a progressão, essa disparidade vai só aumentando. Então, outra coisa que eu também me incomoda bastante pessoalmente é saber que você trabalha, você fez concurso, você não ganhou aquela vaga, ninguém te ofereceu ela, te deu ela, você conquistou ela. E saber que tem gente terceirizada na prefeitura que recebe mais que você, executando a atividade administrativa. Isso é uma coisa que gera incômodo. Se não tem dinheiro para valorizar os administrativos que tem, então, entre aspas, que eles sustentam, por que tem dinheiro para pagar terceirizado, para fazer serviço administrativo e pagar mais? E isso aí é uma pergunta que é extremamente importante a gente refletir. Por que pagar funcionários que vão desempenhar o mesmo trabalho de vocês com um valor maior na terceirizada, o gasto vai ser maior, e não investir, porque essa isonomia de vocês não é uma questão de reajuste salarial, isso é uma questão de investimento. Eu vejo, como você disse, um investimento para que tenha uma qualidade melhor, tanto para os funcionários quanto para quem precisa da prestação desse serviço, que é o município. Então, isso é investir, isso é falar, olha, eu quero que Patinga cresça muito mais, eu quero que Patinga seja bem atendido, eu quero que os assistentes administrativos, eles façam o melhor deles, melhor do que já fazem. E aí sim nós vamos ganhar qualidade, porque as empresas privadas, né, elas fazem isso, ela investe no funcionário e ele vai fazer o seu melhor, ele entrega o resultado, mas ele tem que ter o retorno. E na Prefeitura Municipal de Patinga, além de colocar uma terceirização, tentar terceirizar o serviço, demonstra uma desvalorização do serviço, da mão de obra, e isso causa, gente, eu não sei como que está vocês,
mas isso traz até uma questão de saúde mental, né? Isso vem impactar num problema muito maior, vai além de uma simples desvalorização. E essa desmotivação traz outros problemas. Sim, vai refletindo em outros campos da sua vida. Eu, por exemplo, igual eu já citei, eu entrei em 2008, desses 15 anos que eu trabalho na prefeitura, se for somar, eu sempre tive 2 empregos, eu sempre tive que ter 2 empregos, porque só com a renda da prefeitura é inviável, é impossível ter uma condição de vida assim aceitável. Então eu sempre tive que optar não, fui obrigado, e como hoje ainda é assim, eu preciso ter 2 rendas. Eu preciso ter 2 ocupações. E isso me custa caro, porque o que a gente tem mais, igual foi enfatizado, por exemplo, o que a gente tem mais de precioso é o tempo. Então, um tempo que eu podia estar dedicando à minha família, aos meus amigos, ou um crescimento profissional, fazendo um outro curso, ou especializando em alguma coisa, ou investindo em qualquer coisa. Eu estou investindo meu tempo em uma outra atividade para completar minha renda, para me ter uma renda digna. Para ter uma renda digna, para a gente, sim, ter o poder de compra, né? Exato. Na verdade, porque eu vejo que com esse salário, o poder de compra cai, você não tem condições, e isso traz frustração, porque nós somos humanos e a gente tem as nossas necessidades pessoais, nossas necessidades que fazem a diferença na nossa vida do dia a dia. O poder de compra que só diminui a cada ano, né? Porque, inclusive, o que nós vemos o executivo falando muito sobre, nos últimos anos nós valorizamos, nós concedemos mais de 20% de reajuste salarial para os servidores municipais. E aí eu estou falando geral para os servidores municipais de Ipatinga. E quando, na verdade, esse reajuste, basicamente, ele não fugiu muito da inflação, porque se você pegar a inflação acumulada nesse período, a inflação foi isso, foi basicamente no ano de 2021, a inflação acumulada só no final do ano de 2021 foi de mais de 10%. E tivemos uma inflação de 10,57%, se não me falha a memória, e o reajuste foi 0,7%, 0,07%. Isso é Isso é uma dízima periódica. Isso é surreal, né? É importante, é um reajuste. E lembrando que, se você pegar o salário mínimo nesse período, ele foi reajustado. Se você pegar todos os reajustes que foram dados nesse mesmo período, ele vai ficar superior ao que foi dado aos servidores. Foi dado aos servidores. Portanto, o servidor não recebeu nenhum mínimo. E por quê? Quando a gente só soma, a gente deu mais de 20% de reajuste, esses 20% somado de todos os anos, de todos esses últimos 3 anos. Então, aí parece muito, mas quando você pega e vê a inflação, compara o reajuste com a inflação, ou seja, recebeu basicamente foi o que a inflação comeu. Deu com a mão e a inflação tirou com a outra. Não conseguiu acompanhar. Não conseguiu acompanhar, porque na verdade, embora essa seja a inflação real, a inflação oficial, o que nós vemos na inflação real, quando você vai no supermercado, quando você vai abastecer seu veículo, quando você vai pagar as suas contas, você vê que a inflação real, e muitas vezes naquela em quem... Aí a gente está falando aquela lá nos produtos mais básicos mesmo, nos serviços mais básicos, a gente vê que o impacto da inflação é ainda maior. Ele é bem maior. Ou seja, nada além de marketing, né? E aí a gente vê um marketing, vê as coisas muito lindas sendo colocadas ali, e quando a gente vem na prática, a gente vê que é totalmente diferente. Exatamente outra. E aí eu fiquei sabendo, pra gente finalizar aqui, que vocês tiveram reunião e que tem um prazo de retorno agora em agosto. Isso é verdade? Correto. Na campanha, a gente tentou vincular a nossa pauta com a campanha salarial de 2023. Por quê? Nós, administrativos, como a gente estava desesperado para encontrar uma solução, a gente utilizou todos os recursos que estavam ao nosso alcance. A gente tentou através da Câmara, fazendo meio de campo com o governo, tentou diretamente, tentou com o sindicato e tentou através da campanha. E na campanha, o que a gente conseguiu, de fato, foi o governo fazer uma promessa de fazer um estudo de impacto financeiro e legal sobre a nossa pauta e entregar um resultado desse estudo dia 30 de agosto. Não estou falando que prometeu que vai cumprir ou que vai entregar um estudo de impacto financeiro e impacto legal. E a gente está aguardando, porque como já foi debatido diversas vezes aqui no podcast, financeiramente a gente já tem convicção que não é empecilho, e legal
Da mesma forma também, né? Tanto é que a própria lei, a lei orgânica municipal, que que seria a Constituição Municipal, nos garante a isonomia de vencimento. E no passado, tipo assim, aprofundando mais sobre essa parte legal, já aconteceu situações similares dentro da própria prefeitura, de categorias que tinham existia uma disparidade mais ou menos semelhante à nossa, de funções que executavam as mesmas atividades e tinha salário diferente, e foi realizada a correção no passado. Então, tipo assim, tem precedente. Quando tem precedente, na parte, eu não sou advogado, mas na parte jurídica, já sustenta esses questionamentos. Ou Sustenta seja, não, né? Derruba. não, ou seja, não há ilegalidade, é legal, não existe empecilhos para que... Desculpa, Mariane, só de interromper. Não há ilegalidade porque a gente não está pedindo para mudar a nomenclatura do cargo, não está pedindo para mudar a atribuição do cargo, a escolaridade do cargo. A gente sabe que auxiliar e agente é nível fundamental, a gente sabe que oficial é nível médio, assistente técnico é nível médio. A gente quer o quê? Como os 4 executam as mesmas atividades, a gente quer unificar essas 4 funções dentro do mesmo grupo, que é o mais justo, que aí terão o mesmo salário e a mesma progressão. O agente vai continuar sendo agente de ensino fundamental, o assistente técnico vai continuar sendo assistente técnico de ensino médio, o oficial vai continuar sendo oficial com ensino médio, e o auxiliar de administração vai continuar sendo auxiliar com ensino fundamental. A lei não impede isso. A gente sabe que para mudar de cargo, mudar é só através de concurso. A gente não quer mudar a nomenclatura, não quer mudar a função. A gente quer mudar o grupo operacional na tabela. E isso a lei não impede. E isso é justo, é lícito e tem que ser realmente reconhecido. Então, assim, eu vejo o tempo todo que em momento algum vocês partiram para um embate com ataques. Vocês estão tentando construir um diálogo, uma ponte com o governo. Pena que o governo não quer, porque em audiência pública ele não compareceu. Isso mostra a fraqueza e a falta de diálogo, né, que ele tem com o servidor. Mas a gente espera que seja diferente. E eu quero que vocês deixem aí as considerações finais, Smiley e Diego, para os servidores, para o governo. Eu sou mais otimista, então eu sou daquele que pensa no copo meio cheio, né? Eu vejo o copo meio cheio. Eu acredito e eu tenho a fé, a expectativa, eu acredito que e nós temos essa abertura, né, que o governo, ele, de alguma forma, ele possa olhar pra gente, ele vai olhar pra gente e ele possa chamar mesmo pro diálogo pra gente construir. A nossa expectativa é essa, a gente não quer ter qualquer tipo de embate, não queremos bater de frente com o governo, nós queremos construir mesmo uma proposta que vá atender a demanda dos administrativos, que vá contemplar os administrativos, que vá valorizar os administrativos, porque os administrativos, ele é muito importante dentro da Prefeitura de Ipatinga. Nós falamos aqui da importância do administrativo dentro de toda a máquina pública. O Diego trouxe isso com muita clareza, né, que o administrativo, ele é o único cargo, o único servidor que está em todas as secretarias, em todos os departamentos, em todos os setores. Se você for na unidade de saúde, no CRAS, se o município for em qualquer equipamento público, seja no prédio, seja fora dele, se for na Suplan, na escola, a primeira pessoa que vai te recepcionar lá vai ser um administrativo. Então é isso que nós queremos. Nós queremos que o governo veja olhe para essa categoria com mais carinho, com mais zelo, que ele pense exatamente que eles são a ponta da lança lá, eles que estão lá no dia a dia lidando com os munícipes de forma geral, atendendo aos munícipes e colhendo quais são as demandas desse município para que fazendo esse fazer a máquina funcionar. Fazer a máquina funcionar. É justamente justamente a categoria que dialoga com a comunidade, com a comunidade. Né, então, do próprio governo. Um administrativo bem valorizado, um administrativo que está feliz, desempenhando as suas funções, vai ser um administrativo que vai trabalhar com mais eficiência, vai ser um servidor que vai entregar um serviço de maior excelência para o município, e quem tende a ganhar sempre
é o munícipe, é sempre as pessoas. É o cidadão, né? É sempre o cidadão. E a gente espera que realmente que isso aconteça, porque nós queremos ver a nossa cidade prosperar. Amém. Que legal. Eu entrei nessa, já estava acontecendo esse movimento. Eu nunca fui de participar muito de movimentos assim, coletivo, mas como eu estava cansado, sabe, de não ver solução ou de não ver um progresso nesse sentido, eu falei assim, não vou ficar esperando nos outros não, vou abraçar. E entrei de cabeça, por livre espontânea vontade, na verdade, só gasto dinheiro com isso, porque vai aqui, vai ali, vai na reunião cá, vai, gasta tempo, às vezes eu preciso de, como eu falei, eu tenho 2 ocupações, às vezes eu tenho que abrir mão da minha outra ocupação para participar, de tomar frente. E eu também acredito que o governo em algum momento vai abrir os olhos, eu tenho fé, porque, igual já foi dito, é justo, é merecido. Ficar do outro lado da mesa tá do lado errado. A gente quer que o governo venha para o nosso lado, que é o lado da coisa certa, do lado justo. Tem coisa mais bonita que isso, que fazer justiça? Não tem. Com tanta gente, com tanta família, nós, igual foi dito várias vezes, nós não estamos pedindo favor, a gente não está pedindo para passar por cima das outras categorias, a gente está pedindo só para ser corrigido uma injustiça. A oportunidade está aí. E eu queria destinar minha fala final para os próprios administrativos. Vocês administrativos que ainda estão inseguros, que ficam sentados no sofá, esperando os outros fazer por você, não faça isso não. Eu fiz isso durante muito tempo e eu vi, nunca mudou, a realidade está aí até hoje, o problema persiste. Vem para o nosso lado, vem para o lado certo, abraça a causa, porque a gente está lutando, cada um de nós. Então a união faz a força. A gente só quer fazer justiça e é muito importante a participação de todos os administrativos, porque nós não estamos lutando por um número específico, por todos, para fazer justiça por todos. Então é muito importante o apoio, a mobilização. A gente, igual eu disse, a gente não está... A nossa prioridade não é gerar atrito com o governo, a gente quer diálogo, mas uma categoria mobilizada, uma categoria unida tem mais força para dialogar, tem mais peso para dialogar. Então, vocês ainda que estão passivos, estão omissos, faz uma reflexão, bota a mão na cabeça, vai ser muito importante a participação de todos. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui e parabenizar. Porque, como você disse, desde o princípio, os administrativos que ainda estão inseguros ou têm medo de sofrer retaliação já sofre. Já é uma realidade por você não receber um salário que te dá condições dignas de vida, né, que te dá uma vida melhor, enfim. Então, assim, a gente espera que... eu já vivi experiência semelhante a essa do administrativo. Não adianta ficar sentado esperando que alguém faça pela gente. Nós temos que abraçar a causa e usar as estratégias pacíficas e inteligentes para que a gente seja ouvido. E quando a gente só reclama e não sai do lugar, é como se você tivesse sentado numa cadeira de prego reclamando, mas você não tem coragem de levantar para começar a reescrever uma nova história. Mas eu acredito que a maioria dos administrativos já estão reescrevendo uma nova história, estão empenhados nessa luta junto com vocês, e aqueles que estiverem ainda assim adormecidos, eles serão despertados, porque eles sabem que não é um bem para ele, é um bem para todos da família, é um bem para todos do município, enfim. A gente espera isso e com certeza o nosso mandato, Diego, essa luta que eu travei junto com vocês é por saber do valor de cada um de vocês. Pode contar com a gente. E a gente espera que o executivo realmente faça valer o mandato dele. Que pelo menos ele possa lembrar, eu fiz justiça para uma categoria, eu sei que eu serei marcado por ter feito a diferença para eles. E não se trata de questão eleitoral, se trata de ser um gestor humanizado. E é isso que a gente espera e é isso que a gente quer. Pena que ele não teve a oportunidade de dialogar conosco, mas vamos ter outras oportunidades. E espero que a mentalidade, que a forma de gestor, né, de estar fazendo gestão, mude e que ele compreenda de fato a luta de vocês. E enquanto vereador, enquanto eu tiver um fio de esperança, sabe, e poder sair da minha zona de conforto e brigar com vocês, eu sairei assim, sabe, pequenininha, brigando com gigantes, mas sabendo que eu estou fazendo por uma categoria
que merece todo o reconhecimento e respeito. Não tenha dúvida disso, tá? Eu falo como servidora, eu falo como amiga de vocês e de ver essa luta. Então, vocês contam com a gente. Muito obrigada. Obrigado.